Você comprou a melhor sandália, preparou o melhor terno, se preparou o dia todo, orou, subiu um monte, foi para o círculo de oração, não é para me ver, não é porque o pregador é bom, é para a glória de Jesus. E se você veio para a glória de Jesus, eu queria que você levantasse sua mão nessa noite e tributasse a Ele algum momento de glória, de aleluia, e fizesse alguma declaração dizendo: Senhor, se eu aguardei até agora, é porque eu quero glorificar teu nome, é porque eu quero enaltecer a tua presença. Deixa eu dizer uma coisa aqui: Jesus não vai chegar, ele já está na festa. A paz do Senhor, povo de Deus. Antes de começar o vídeo, deixa o seu like, curte, comenta. Compartilha para tua casa, para tua família, para todo mundo. Todo mundo tem que saber que aqui tem um canal de palavra. Ativa o sininho, tá? Ativa o sininho. Glória a Deus. Se não der like, vai penetrar na tua alma. Eu sei que aí na tua tela tem um curtir aí, viu? Eita! O apóstolo Paulo, sendo usado pelo Senhor, ele vai dizer aos crentes em Corinto: tudo que façamos, seja o que comemos, seja aquilo que bebemos, que façamos tudo para a glória do Senhor. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que a nossa vida, as nossas ações, a nossa fala, os nossos atos, nós precisamos ter isso em mente, que tudo deve ser feito para a glória do Senhor Jesus. Quando compreendemos isso, quando colocamos isso em nossos pensamentos, as nossas ações, aquilo que nós falamos, aquilo que nós acreditamos ser verdadeiro, ser algo real, se torna tudo muito diferente. Se vocês forem parar para perceber, os louvores que foram entoados nessa noite, foram louvores que se encaixaram em todos eles, apontavam para que a glória seja dada ao nome de Jesus. Por isso que eu comecei dizendo: que bom que você veio, porque se você chegou aqui é para a glória de Jesus. Se você cantou, bateu palma, é para a glória de Jesus. Se você tocou, está tocando, é para a glória de Jesus. Se eu prego, se eu louvo, se eu levanto a mão, se eu entro no mistério, para a glória de Jesus. Houve uma escolha da roupa, se houve uma escolha do tema, é para a glória de Jesus. Se você se maquiou, marcou teu horário no salão, é para a glória de Jesus. Se você comprou a melhor sandália, preparou o melhor terno, se preparou o dia todo, orou, subiu um monte, foi para o círculo de oração, não é para me ver, não é porque o pregador é bom, é para a glória de Jesus. E se você veio para a glória de Jesus, eu queria que você levantasse sua mão nessa noite e tributasse a Ele algum momento de glória, de aleluia, e fizesse alguma declaração dizendo: Senhor, se eu aguardei até agora, é porque eu quero glorificar teu nome, é porque eu quero enaltecer a tua presença. Deixa eu dizer uma coisa aqui: Jesus não vai chegar, ele já está na festa. Jesus, ele não foi feito um convite para ele chegar no meio ou para chegar no final. Ele já está aqui desde o início, porque tudo é para a glória dele. E que o apóstolo Paulo está querendo transmitir aos crentes em Filipos aqui é esse sentimento. Por isso que eu fiz questão de ler no verso 5 em diante, porque Paulo quer trazer ao entendimento desses irmãos, trazer sobre a mente deles uma conscientização do maior exemplo de humildade que já se andou sobre a face dessa terra. E Paulo, para atrair, para chamar a atenção deles, para falar dessa humildade verdadeira, ele inicia o versículo 5 dizendo: de certo que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Versículo 6: que sendo em forma de Deus, Paulo está dizendo aqui que a pessoa de Cristo, ele é a personificação do próprio Deus.
Jesus, ele se tornou um homem por um ato de obediência, por um pedido de Deus Pai. A Bíblia nos conta a história, o exemplo que esse homem, ele manifesta para cada um de nós, homens e mulheres que estão aqui. E Paulo está querendo trazer essa conscientização, para que haja um pensamento, um sentimento, para que adentre sobre a mente dessas pessoas esse sentimento. Pregador, que sentimento é esse? Sentimento de humildade, sentimento de abrir mão dos seus próprios interesses a ponto de se tornar o servo de alguém. Paulo faz questão de, quando fazer essa convocação, de quando fazer esse pedido, de certo que haja em vós o mesmo. Paulo está dizendo, não pode haver em nós um sentimento diferente de um sentimento que Jesus ele tinha. Se o sentimento, se o pensamento que nós temos é um pensamento diferente do pensamento que Jesus teve, nós precisamos fazer uma autoanálise nessa noite. E eu não vou fugir do recado que Deus colocou no meu coração. Eu preciso transmitir isso para você. Primeiro ponto, para que tudo na nossa vida seja para a glorificação do nome de Jesus, primeiro a gente precisa ter o mesmo sentimento que ele teve. Pregador, qual foi o sentimento? Que mesmo sendo Deus, não teve por interesse de ser igual. Nós vivemos um tempo é notório, irmãos, no nosso meio, a gente se autocomparar com alguém. E com muito carinho, mulheres de Deus que estão aqui, mulheres que têm idade para ser até minha mãe, eu falo assim porque eu me coloco nessa posição de humildade. Talvez poderia ser até uma das senhoras ou dos senhores estarem aqui nessa tribuna e eu aí sentado, mas a providência Deus está aqui. E eu debrucei meu coração pedindo ao Senhor uma orientação, e Ele disse ao meu coração: fala para aqueles homens e mulheres que eu levarei para aquela casa, diga para cada um deles que não é para ser feito comparação entre um e outro. O sentimento tem que ser um sentimento de servo, de obediência, de alguém que está disposto a fazer a diferença. Se um canta, quer cantar melhor que o outro. Se um prega, quer fazer diferente. Talvez tenha alguém aqui nesse ambiente que está dizendo: se fosse comigo, eu iniciaria a mensagem diferente. Mas não, meu irmão, cada um Deus usa de uma forma. Uns Deus chamou para estar no Espírito Santo, na obra missionária, mas tem outros que Deus chamou para evangelizar no bairro do Jardim da Fonte. Eu tenho um recado de Deus para você, mulher: não se auto-menospreze, não compare o teu ministério com a pessoa que está do teu lado, porque a obra que Deus começou na tua vida, Ele vai terminar. Eita! Olha o verso 7. Mas aniquilou, alguns textos vai dizer, esvaziou-se de si mesmo, Jesus. Quando eu olho para esses textos que eu li aqui, eu consigo autodividi-los em dois momentos. Porque do versículo 6 ao 9, Paulo está tratando aqui de um ato de humilhação que o próprio Jesus se submete na condição de servo. E nós vivemos num tempo onde está difícil se achar pessoas que se submetam à responsabilidade de se tornar um servo.
servo, todo mundo quer microfone, todo mundo quer evidência. Eu vou pregar. Todo mundo quer aparecer no cartaz, mas eu não sou resultado de um altar, eu sou resultado de trabalhos em que ninguém vê, irmão. Você não é resultado de um momento de festa, porque festejar é bom. Você é resultado de choros em círculo de oração, de momentos de luta, mas que você não abre mão da escola dominical, da doutrina, não abre mão das campanhas nos lares. Deus te trouxe aqui, mulher, para acender a tua fé hoje, usando a minha boca para te dizer: é tempo de se esvaziar. Você me ajuda a pregar? Fala para a pessoa que está do seu lado aí: se é para a glória de Jesus, não chega aqui cheio de si mesmo, não. Só quem chegou vazio do eu aqui vai fazer barulho de glória agora. É porque quando eu me submeto à condição de auto-aniquilar, eu não tenho conhecimento, se não for Jesus eu não faço. O próprio Cristo nos deu a lição: sem mim nada podeis fazer. O Paulo está dizendo, mesmo sendo Deus, não teve por interesse ser maior. Quando Deus Pai olha para o caminho que a humanidade está tomando, e Ele toma essa decisão, o que Paulo está dizendo aqui é quando Deus Pai falou: meu filho, eu preciso que você cumpra essa missão. Era como se Jesus dissesse: opa, papai, é agora. Agora eu abro mão de toda a glória aqui de cima para passar 33 anos sobre aquela terra, mas o projeto que o Senhor tem, eu vou concluir, e vai começar através da obediência. Eu tenho um recado de Deus aqui nessa noite: é tempo de obediência. Cadê as mulheres da obediência? Cadê os homens da obediência? A pessoa obediente, ela abre mão da própria vontade. O crente obediente, ele mortifica o eu. A pessoa obediente, ela quebra a sua própria vontade para se submeter. Ela abre mão da razão. Eu não sei por que eu estou falando isso. O Senhor está dizendo para alguém aqui: eu tinha até razão, eu poderia naquela cruz tomar uma decisão talvez até contrária da ordem que me foi dada, mas o sentimento que eu tinha era tão grande que na oração sacerdotal, pastor Adeilton, Jesus faz esse pedido: Pai, eu não só oro por esses que estão aqui, mas eu oro por aqueles que ainda estão por vir. E antes dele entregar o seu espírito naquele madeiro, antes dele declarar teletestai, está consumado, a ti está entregue o meu espírito, ele faz uma oração. Olha o sentimento de Jesus: de um lado um ladrão, do outro lá um monte de pessoas, evidenciando o ato da crucificação, mas o momento mais humilhante da história. Olha o pedido da oração: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem. Eu vou pregar, meu irmão. Eles não sabem o que fazem. E porque por qualquer situação a gente quer retrucar com a mesma moeda. Qualquer coisa que nos acontece, a gente, se pisar no meu pé, eu vou fazer. Jesus está dizendo: não é esse sentimento que eu coloquei no teu coração. O sentimento que eu coloquei é de você abrir mão da sua razão para se submeter como um servo obediente, para você agir diferente, falar diferente, cantar diferente, pregar diferente, andar diferente. Jesus está falando para alguém aqui: eu até entendo a tua razão, mas hoje eu te trouxe aqui para te dizer: se tu abrir mão da tua razão, o meu nome será glorificado na tua vida. Quer que meu nome seja glorificado na tua casa? Abre mão da tua razão lá. Se esvazia do teu eu. Mas foi ele que errou. O Senhor está
está dizendo, se tu se submeter como um servo, tu vai olhar para o ambiente do teu lar diferente. O que Paulo está dizendo aos crentes em Filipenses é isso. Olha, meus irmãos, vocês precisam olhar de uma forma diferente. Porque quando esse sentimento entrar, muitas coisas mudarão. Primeiro aqui, humilhação. Paulo está dizendo, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se de si mesmo, se fazendo homem. Irmãos, eu estou pregando aqui falando de um Jesus que abriu mão da sua glória para se fazer homem, andar sobre essa terra, devido a uma condição que nós temos, e é o que a gente autoanalisa. Um rei aqui esperado deveria nascer dentro de um palácio, não em uma manjedoura, em um curral cheio de animais. Eu estou falando de um Jesus aqui que desde o seu nascimento, quem olha para ele vê um cumprimento de uma profecia, é profetizada pela boca de Isaías. Isaías 53, quem olhava para ele não via nenhum parecer, nenhuma formosura. O homem que serviu de escárnio, o homem que sofreu chicotadas, porque se submeteu a ser servo. Você está passando o que está passando hoje, é porque um dia você se submeteu a ser servo de Jesus. É por isso dessa guerra, é por isso dessa luta, é por isso essa batalha, é por isso esse levante, é porque você é servo. Servo não se manda, servo não escolhe aonde vai sentar, se é no altar ou é na nave da igreja. O servo, ele só quer estar onde está o seu Senhor. Eu vim aqui com uma palavra, Deus colocará no nosso coração, pastor, é um coração de servo. Eu profetizo nesse altar, na autoridade do Espírito Santo, que hoje Deus trabalha nos nossos corações, homens e mulheres, e nos dá um sentimento de servidão. O servo não abre mão da sua vontade para alegrar o seu Senhor. Você está dizendo, Jesus, está doloroso para mim estar aqui até agora. Pregador, não, você não sabe como eu deixei minha casa, mas o Senhor usa minha boca para te dizer, servo bom e fiel, que bom que você veio, porque eu estou olhando para a tua aflição e eu vou enxugar as tuas lágrimas. Manjedoura, perseguido, homem, se fez carne, habitou entre nós, teve fome, teve sede, cansou, quis descansar. Só para lá na frente o apóstolo Paulo olhar para a vida dele e dar uma lição para os irmãos em Filipos. Era como se ele estivesse dizendo, olhem para Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual ou maior, mas abriu mão. Até que ponto eu e você somos capazes de abrir mão de alguma coisa? Servir a Deus é abrir mão de algo, irmãos, e principalmente abrir mão das nossas próprias vontades. Eu tinha mais algumas coisas, mas eu vou correr aqui, porque eu não vou tomar mais tempo dos irmãos. Do versículo 6 ao 9, Paulo trata desse ato de auto-humilhação de Jesus. E do versículo 9 ao 11, vem a recompensa desta submissão. Diga toda pessoa que auto se humilha diante de Deus, Deus o exalta.
Deus usou, é a palavra de Deus. Deus usou a boca de Pedro para dizer: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão, para que ele vos... Quer receber a exaltação de Deus? Receba esse remédio. Se humilhe. Receba esse remédio hoje da parte de Deus. É tempo de se humilhar diante da presença do Senhor. Eu queria trazer mensagem de carro, de chave, mas a mensagem é essa: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Aí, por essa condição, Paulo vai dizer: agora chega o momento de Deus dar ao seu filho um momento de exaltação. Como o homem nessa terra se humilhou, sofreu escárnio, nasceu num lugar não muito favorável, numa noite comum entre os animais. A noite era comum, mas o que estava acontecendo ali não era comum. Talvez para muitos aqui essa noite é uma noite comum, mas o que está acontecendo aqui não é algo comum, é algo sobrenatural. Eu estou dizendo que para muitos a noite era comum, mas uma virgem estava dando a luz ao Salvador. E como um ato de confirmação, o anjo aparece a José: acalma teu coração, porque nasceu hoje o Emanuel, o Deus conosco, o Salvador da humanidade. Por essa condição, verso 9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. E olha o que Deus deu, irmãos. E lhe deu um nome. Foi feito um jogral aqui que faz a declaração de vários nomes. E Jesus recebe um nome que é sobre todo nome. Um nome que é sobre todo nome. Você não entendeu? Toda humilhação gerou um resultado. E qual foi? Um nome sobre todo nome. Todo esvaziamento de si gerou um resultado. Qual pregador? Um nome sobre todo nome. E olha a outra recompensa: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Aqui eu vou encerrar. Qual é a língua? É o português, é o japonês, todas as línguas, querido, há de confessar que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como homem, Jesus se esvaziou da sua glória, mas não da sua divindade. Como homem, Ele nasceu, mas como Deus, Ele foi gerado antes da fundação do mundo. Isaías 43, versículo 13: antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa escapar da minha mão. Operando eu, quem impedirá? Ou é o que a Bíblia está dizendo: antes do nascimento Ele já era. Como o homem dormiu na polpa de um barco, mas como Deus deu ordem ao mar para que toda tempestade se cessasse. Como o homem andou de barco, mas como Deus, Ele andou sobre as águas. Como o homem, Ele se cansou, que é natural de todo homem, mas como Deus, Ele disse: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Como homem, Ele teve sede, mas como Deus, ó glória, Ele disse: eu sou a fonte. Que fonte é essa? Fonte de água viva. E quem beber dessa água jamais tornará a ter sede. Vamos lá. Como homem, Ele entrou em Jerusalém montado em um jumentinho, com
uma multidão dizendo: Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Mas como Deus, Ele voltará assentado em um cavalo branco. Oh glória, oh glória, oh glória. Como homem, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas como Deus, se prepare para dar glória. Bem baixinho. Agora você vai dar glória com força. Como homem, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas como Deus, Ele é o leão da tribo de... Eita! Como o homem foi levado como ovelha muda ao matador, mas como Deus, com o nome que Ele recebeu, Ele é o leão da tribo de Judá. Como o homem morreu numa sexta-feira, mas como Deus, no domingo alguém foi correndo ao sepulcro. Quando chegou lá, a pedra está removida, o lenço está dobrado. Alguém entra e desespera a ponto de dizer: será que levaram o corpo do nosso mestre? E de repente um anjo sentado na cabeceira do sepulcro vai dizer: mulher, não chores. Vai avisar a Pedro que este em que você procura dentre os mortos não está aqui, mas ressuscitou. Como homem ele parou na sepultura, mas como Deus, Ele ressuscitou ao terceiro dia. Por que, pregador? Porque Ele é a ressurreição e a vida. Eu não sei o que está morto na tua vida, eu não sei o que está sendo sepultado hoje aqui, mas o Senhor está te dizendo: mulher, aquieta teu coração, enxuga as tuas lágrimas, porque um novo dia amanhecerá e tu glorificarás meu nome. Vamos lá. Você pode se colocar de pé nessa noite. Eu sinto a graça de Deus aqui. Eu sinto a graça de Deus aqui. Eu sinto a graça de Deus aqui. Como homem, ele se submeteu como um servo. E agora ele recebe a recompensa de que todo joelho se dobrará e que toda língua confessará que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu queria que você olhasse para quem está do seu lado e dissesse nessa noite: que bom que você veio. Aleluia. Fala para outra pessoa: que bom que você veio. Porque hoje Ele te dá um coração de servo, um pensamento de humildade nessa noite. Hoje é a noite de uma transformação do nosso coração. Eu estou vendo uma pessoa abraçando alguém aqui. Eu quero fazer esse ato nessa noite e encerro aqui, pastor. Eu queria que você abraçasse a pessoa que está do seu lado aí e dissesse para ela: receba o coração do mestre, receba o coração do teu professor Jesus. Diga: receba aí agora o coração do teu professor. Você é discípula dele, você é discípulo dele. E como discípulo você não tem vontade própria. Abre mão, se esvazia. Eu quero orar por você, Pai. Eu quero orar nessa noite, Senhor, por cada mulher que entrou por essas portas, meu Pai. Oh Deus, tu sabe como cada um entrou, adentrou por aqui. Mas hoje é uma noite oportuna, Pai, para o Senhor reacender a chama no coração. Eu disse aqui que como homem o Senhor cansou, e depois de um dia pregando o Senhor nas aldeias, caminhando pela Galileia, o Senhor entra para dentro do barco, vai para a polpa, e lá numa almofada
o Senhor dorme e de repente uma tempestade vem, alguém desce para te chamar e diz: Senhor, será que não te importa que pereçamos? O Senhor se levanta, meu Pai, repreende o vento, o mar, a tempestade se acalma. E é isso que o Senhor está fazendo nessa noite. Como um homem, Ele entende as suas debilidades, mulher. Como um homem, Ele sabe até onde você aguenta. Como um homem que teve sede e fome, Jesus sabe qual é o teu, meu e o teu limite. E nessa noite Ele está te dizendo, Ele está te dizendo nesta noite: eu te conheço. Eu sei das tuas limitações. Eu sei até que ponto você aguenta aí, ô glória. Eu sei que você disse: eu estou cansado, Senhor, eu não sei se eu aguento mais. Mas Ele está dizendo: aprendei de mim, que sou manso e humilde. O Senhor está dizendo para alguém: assim como eu venci o mundo, vocês também vencerão. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Receba ânimo nessa noite. Receba ânimo nessa noite. Receba ânimo nessa noite. Mulher, receba ânimo nessa noite. Receba ânimo, 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 ânimo. O Senhor anima a tua alma hoje aqui, para você avançar, para você avançar, para você avançar, para você ir além como homem, como homem, como homem. Ele sabe o que você precisa. Tem alguém aqui nessa noite? Você que está nesse ambiente. Toda essa pregação se resume em você entender que Jesus preparou essa festa para te trazer para perto. Você que está nesse ambiente e que porventura se encontra distante da presença de Deus, e que Jesus está falando desde o início desse trabalho ao teu coração, eu quero te fazer esse convite. Saia do seu lugar e se renda aos pés de Jesus, porque, querendo ou não, vai chegar um dia que todo joelho terá que se dobrar, e toda língua, eu sinto Ele aqui, haverá de confessar que Ele é Rei dos Reis. E Senhor dos Senhores. E Ele está aqui nesse lugar, irmão. Jesus está aqui. Não tem, que Deus lhe conceda uma nova oportunidade. Eu não vou me estender mais. Aplauda ao Senhor Jesus bem forte, porque